O mundo parou nesses últimos dias, dado aos acontecimentos que têm roubado toda a rede social. Todas as mídias de comunicação têm veiculado as informações que diz respeito ao ataque em conjunto dos dois países, a saber, o Israel e Estados Unidos, em uma operação conjunta contra o Irã. Você com certeza está ciente, uma vez que ligamos as nossas TVs, acessamos os nossos aparelhos celulares, e a notícia que mais se fala é o ataque do Israel e Estados Unidos contra o Irã. E isso tudo tomou as redes sociais. Todos nós estamos presos nessa cadeia de informação. Porém, eu quero chamar a tua atenção para um ponto de vista diferente. Talvez você nem esteja percebendo, talvez você nem notou, como a maioria das pessoas também talvez não tenha notado. Você lembra que antes disso acontecer, uma série de informações tinha sido divulgada, que é as informações que diz respeito ao caso Epstein nos Estados Unidos. Documentos mais de 3.000 páginas em documentos que trazem nomes muito importantes e, diga-se de passagem, alguns desses nomes diz respeito ao cenário atual em que vivemos, a saber, um desses nomes é o próprio presidente norte-americano. Vários outros componentes, bem como o príncipe da Inglaterra, entre outros nomes citados no caso Epstein, uma vez que houve a exposição dada à revelação desses documentos. E era de se esperar que isso fosse acontecer. Eu até, em conversas particulares, eu não sabia, eu deduzi que iriam criar uma narrativa que viesse cobrir todo esse escândalo absurdo e gigantesco que, diga-se de passagem, a mídia não revelou um terço dele como ele realmente é. É isso mesmo. Aqui no Brasil, em específico, nós já estamos treinados, acostumados a lidar com esse tipo de situação. Alguém aí com certeza lembra, aqui no Brasil, sobre o escândalo do INSS. Uma vez que houve o escândalo, todo mundo ficou horrorizado. Oh, meu Deus! Roubo de aposentados, de idosos, de pessoas que deram sangue para movimentar a nação brasileira e agora foram roubados pela máquina. Você lembra do argumento que o governo criou ou fomentou para cobrir este rombo? Ou melhor, a propagação dessas notícias? Alguém lembra? Eu vou esclarecer a tua mente. Bebê reborn. Você lembra dos bebê reborn? Que foi uma febre, foi uma chuva de informação sobre esses benditos bebês. É interessante você perceber que isso não é algo novo. Toda vez que governos se envolvem em escândalos absurdos, eles criam narrativas, eles criam eventos que têm que ser fomentado a fim de fazer com que a massa venha esquecer. E mais uma vez, você, eu, nós, o mundo está diante de um grande palco ilusório, de uma grande peça teatral, aonde eu e você, nós somos os telespectadores desse grande show. E sabe o que é interessante? O interessante é que a narrativa que vem para desviar a atenção geralmente é proporcional ou maior do que aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam esconder. É isso mesmo, eu estou afirmando para você que talvez todo esse alarde de notícias ostentando o operacionalismo norte-americano e israelense contra o Irã seja nada mais, nada menos do que uma estratégia de desfavor
enfoque, uma estratégia para desviar o teu ponto de visão do local certo. O que significa que se aqueles que detêm o poder de investigar de maneira mais minuciosa essas informações que diz respeito ao caso Epstein, pode sair coisa grande daí. Eu particularmente acredito que existe muito mais do que só o que foi revelado. Eu acredito que existem coisas que com certeza comprometeria sistemas inteiros, comprometeria governos inteiros, comprometeria informações, organizações, organogramas inteiros. Por isso foi proporcional à informação ostentada que diz respeito aos documentos do caso Epstein. Sabe o que é interessante? Por que esse ataque em conjunto não foi depois? Por que não houve, uma vez que sabemos que já existia toda uma tensão entre o Irã e Israel? Estados Unidos entra como uma espécie de padrinho de Israel. Porém, por que não esse ataque depois ou antes das revelações do caso Epstein? Vieram fazer quase que em sincronia. Liberaram os documentos, pouco tempo depois bombardearam o Irã e as mídias pararam de falar sobre o caso Epstein. Pois bem, esse vídeo é um vídeo muito curto, é um vídeo que não passa de uma iniciativa que visa te fazer analisar as coisas dentro da perspectiva certa. Eles estão apontando uma direção, quando na verdade a intenção é encobrir a outra. O que será que existe nesses documentos ao ponto de mobilizarem céus e terra, quase que literalmente, para poder tirar o meu e o teu foco disso? O que você acha que tem? O que você acha que está imbuído nesses documentos que faz com que eles venham fazer um movimento tão estratégico ao ponto de tirar toda a atenção da massa mundial desse caso e voltar para o caso Irã versus Israel? O que você acha? O que você tem a dizer? Deixa o teu comentário, deixa o teu joinha. Não se esquece de ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie. E essa é só mais uma teoria do canal Fala Alfred.